Fala pessoal, bem-vindos ao canal Super Matemática. Hoje estamos aqui para uma aula de funções de primeiro e segundo grau. Bom, se você está animado para essa aula tanto quanto o Wilbur para ver o inverno e não virar bacon, então você está no lugar certo. Bora lá! Bom, vamos começar com a função do primeiro grau. Ela é muito parecida com a equação reduzida da reta, que aliás é um vídeo anterior a este que você pode conferir aqui no card, aqui em cima. Bom, o que eu quero dizer com isso? Bom, na função do primeiro grau, ela tem esse seguinte formato, uma f de x que é igual ao quê? A vezes x mais b, sendo a o nosso coeficiente angular e b o nosso coeficiente linear. O que eu quero dizer com isso? O a vai dizer o quanto que a função vai crescer ou decrescer. Ou seja, se o a for maior que zero, a função vai crescer. E se o a for menor que zero, ela vai decrescer. E o b, que é o nosso coeficiente linear, vai dizer onde que a função corta no eixo y. Corta, passa, intersecta, são todas expressões similares. Beleza? Isso nos faz refletir uma outra coisa. Bom, já que eu sei a inclinação e por onde passa, não seria interessante saber as raízes? Afinal, o que são raízes? Raiz é onde a função corta o eixo x. E como encontrar essas raízes? Basta igualar a função a zero. É claro que eu trouxe exemplos para dar uma fixada nisso daqui. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte. A gente tem que igualar essa função a zero. Então, a gente faz 2x mais 1 igual a zero. Agora basta subtrair menos 1 dos dois lados, então fica 2x igual a menos 1, logo x igual a menos 1 meio. Show? Beleza. O que a gente tirou com isso? Bom, primeira coisa, coeficiente linear. Então, o x querendo ou não passa por o ponto 1. E em x igual a menos 1 meio, que eu vou chutar que é mais ou menos por aqui, menos 1 meio. Bom, então a gente sabe que o coeficiente linear desta função passa no eixo y por 1, e que uma raiz dessa função de primeiro grau passa por menos 1 meio. Logo, o gráfico que descreve essa função é esta. Interessante, né, pessoal? Então, vamos para o próximo exemplo. Bom, para um y sendo menos 5x mais 1. Bom, lembrando que y é a mesma coisa que f de x, correto? Caso vocês não estejam recordando, isso aqui é a mesma coisa que f de x. Então, o que a gente faz? A gente iguala menos 5x menos 1 a zero, para achar as raízes. Então, dá menos 5x igual a 1, logo x igual a menos 1 quinto. Então, o que a gente sabe? Que o coeficiente linear passa em menos 1 em y e que passa em menos 1 quinto em x, que vamos fingir que é mais ou menos por aqui. Logo, a reta só pode passar por aqui ou por aqui, e o gráfico que representa a função e o gráfico que representa esta função é este. Uma coisa que eu não falei no exemplo anterior é o seguinte, que a função está decrescendo nesse exemplo daqui e que, no exemplo de cima, a função está crescendo. Note a semelhança. A função é como se ela estivesse caindo nesse sentido e, quando ela está crescendo, é como se ela estivesse subindo. Beleza? Bom, em função de segundo grau é muito simples. Ela tem o seguinte formato, uma f de x, que é igual a x² mais bx mais c. Bom, note que a, b e c são constantes, certo? E um detalhe muito importante, que eu não coloquei aqui. A tem que ser diferente de zero, tá? Senão, não é função de segundo grau. Faz todo sentido, correto? Assim como lá em cima, como eu não disse, A também tem que ser diferente de zero. Por que disso? Porque senão não seria uma função do primeiro grau, seria uma função constante. Tranquilo? Então, bora continuar de onde a gente parou. Bom, o A vai dizer como é que vai ser a nossa concavidade. O que eu quero dizer com isso? Se o A for positivo, a concavidade vai ser para cima. E se o A for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Beleza? O B ajuda a gente a definir os nossos vértices. Daqui a pouco eu vou falar o que é vértice. Mas é o ponto máximo, ou mais ou menos um ponto de máximo e mínimo dessas nossas concavidades, que eu marquei aqui. E o C é onde passa pelo eixo y, que é o nosso coeficiente linear. E se o C for igual a zero, logo não passa pelo eixo y, que é perfeitamente normal. Então, não é obrigatório que hajam valores de B e C, e sim que tem um valor A. Beleza? Como eu disse, os vértices são pontos de máxima de uma função, que são definidos através de coordenadas em x e y. Claro, para a gente definir esses vértices, ele é importante porque a gente vai descobrir as raízes, assim como na função de primeiro grau. A gente vai saber como é que vai ser a concavidade, só que não vamos saber qual é o ponto máximo e de mínimo dessa concavidade. Então, para isso, a gente tem que calcular qual é o vértice. Esse vértice é dado em coordenada, como eu disse, em x e y. E em x é dado por essa forma, menos b sobre 2a. E y é dado por menos delta dividido por 4a. E se você quer saber mais por que
são essas duas fórmulas, comenta aí se vocês querem um porquê dessas fórmulas. Tranquilo? Bora lá. E é claro que eu trouxe um leve resumo para a gente recapitular tudo que eu disse aqui em cima. O nosso C na função de segundo grau é o nosso coeficiente linear, ou seja, vai dizer onde que passa pelo eixo y ou não vai passar. A gente vai descobrir as raízes, certo? Que vai ser o nosso x1 e x2, através de quê? Bhaskara, claro, porque a gente vai igualar a função de segundo grau a zero, logo a gente vai poder resolver por Bhaskara a soma e produto. E o que vai faltar ali depois da análise se o nosso A é positivo ou negativo para determinar a concavidade é definir o vértice. Esse aqui é determinado em coordenadas de x, tanto quanto em y. Então, vamos para um exemplo para a gente tirar um pouco dessa ideia abstrata. Tranquilo? Bom, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho um f de x sendo x² mais 2x mais 1. Aqui eu sinalizei que o nosso 1 é o A, o 2 é o B e o 1 é o C. Claro, sempre são as constantes que acompanham as incógnitas, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o A. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, 1 é positivo, correto? Logo, A é o quê? Maior que zero. Então, a gente já tem ideia que a concavidade vai ser para cima, dessa maneira. Beleza. A segunda coisa que a gente tem que fazer é definir as raízes. Como é que eu defino as raízes para a equação de segundo grau? É simples. Basta que a gente faça a Bhaskara. Então, primeiro, eu igualo essa função a zero. Então, x² mais 2x mais 1 igual a zero. Bom, com A, B, C bem definidos, basta fazer Bhaskara e encontrar as raízes, que é o nosso x1 e x2. Eu já fiz um vídeo explicando como é que faz isso. Eu vou deixar aí no card aqui em cima. E vou deixar os cálculos aqui embaixo e pular para a próxima parte. Bom, então eu descobri fazendo os cálculos aqui que x1 é igual a x2 e passa pelo ponto menos 1 em x. Agora já é para o terceiro passo, que a gente vai analisar o nosso C. O que diz o nosso C? É o nosso coeficiente linear, que vai dizer onde que a função passa pelo nosso eixo y. Bom, já que nosso C é igual a 1, a gente vai passar por 1. Bom, agora vai faltar apenas que descobrimos qual é o nosso vértice, ou seja, qual é o ponto máximo de onde a função vai passar, beleza? Que é meio óbvio aqui, mas vamos tentar aqui fazer para a gente ter uma ideia. Bom, o x do vértice é dado como, pessoal? É dado por menos b sobre 2a, correto? Bom, lá em cima a gente descobriu que é menos 2 sobre o quê? 2 vezes 1. Logo, x do vértice é dado em menos 1. E o y do vértice é dado pelo quê? É dado por menos delta sobre 4a. Ali em cima a gente descobriu que o delta é zero. Então, é zero dividido por qualquer coisa, mas vamos tentar aqui os detalhes. Então, 4 vezes 1. Logo, é zero dividido por 4. E o y é em zero. Então, o que a gente descobriu com isso? Que o nosso vértice é nos pontos em x menos 1 e em y 0. Bom, olha que interessante. Quando o nosso delta é igual a zero, as nossas raízes são iguais, ou seja, tanto para x1 quanto para x2. E o nosso vértice é igual à nossa raiz. Ou seja, a função vai ter o seguinte formato. Ela vai passar por aqui, porque querendo ou não, ela é crescente, vai passar pelo ponto 1 em y, vai triscar aqui no ponto menos 1, que é a nossa raiz e também o nosso vértice, e depois ela vai crescer de novo. Interessante, né? Bom, então, só para definir, esse daqui é o nosso vértice, assim como nossa raiz, que é, vou escrever aqui em cima, x1 igual a x2, e ela é crescente porque o nosso A é positivo. Interessante, né, pessoal? Então, bora para o próximo exemplo. Bom, dessa vez eu vou fazer um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo, beleza? A gente tem que analisar qual é o nosso A, ou seja, se o nosso A é positivo ou negativo. Nessa função, ele é negativo, porque é menos 2x². Logo, o nosso A é menor que zero, e isso vai dar o quê? Vai implicar que a nossa função vai ser decrescente, ou seja, ela vai ter concavidade para baixo. E a segunda coisa, a gente tem que descobrir as raízes. Então, basta igualar isso aqui, menos 2x² mais 5x a zero. Dá para fazer por fatoração ou por Bhaskara, mas isso daí eu vou deixar para vocês e eu vou estar deixando o resultado aqui embaixo. Bom, então eu descobri que as raízes são x1 igual a zero e x2 igual a 5 meios. Logo, x1 é igual a zero e x2 igual a 5 meios, que é mais ou menos aqui, 5 meios, que é o nosso também x2. Bom,
O terceiro passo é identificar o nosso C. Bom, o nosso C é igual a zero. Então, a função passa no ponto igual a zero. Agora, basta descobrir o nosso vértice. Bom, vou traçar já um esboço antes mesmo disso, que a função vai passar por aqui e por aqui, certo? Só que falta descobrir qual é o pico, qual é o máximo dela. Então, para isso, a gente tem que descobrir o nosso x e y do vértice, que é muito simples. Bom, o nosso x do vértice é calculado pelo quê? Menos b dividido pelo quê? Menos 2a. O nosso b é o quê? 5, então é menos 5, dividido por 2 vezes o quê? Menos 2, que é o nosso a. Logo, é menos 5 dividido por menos 4, que é 5 quartos. Então, nosso x do vértice é 5 quartos. E nosso y do vértice é dado pelo quê? Menos delta dividido por 4, o quê? A. O nosso delta é 5, então é menos 5, dividido pelo quê? 4 vezes 1, que é menos 2. Logo, é menos 5 dividido por menos 8 e 5 oitavos. Logo, em 5 quartos é a nossa localização em x, e em 5 oitavos, que é mais ou menos por aqui, 5 oitavos é a nossa localização em y. Quando a gente juntar os pontos aqui, aí vamos encontrar o ponto V, que é o nosso vértice. Agora basta que terminamos o nosso gráfico passando nesse ponto, exatamente aqui. E o macete para essa ocasião aqui, que a nossa coordenada de x é a média aritmética entre as raízes 1 e 2. Ou seja, se eu tiver aqui 0 e 2, basta somar 0 mais 2 e dividir por 2, que é 1. Então, o nosso x do vértice vai sempre estar no meiozinho. Claro, isso é em exemplos mais simples, né? Esse daqui não é tão óbvio quanto eu disse agora. E para finalizar esses exemplos aqui de funções de segundo grau, um clássico, que é x ao quadrado. Obviamente, a maioria das pessoas já sabe fazer, mas por esse espaço que a gente aprendeu hoje, talvez não. Primeira coisa, o nosso a é maior que zero. Afinal, temos um aqui e ele é positivo. O nosso segundo passo é achar as raízes. Logo, a gente pega x ao quadrado igual a zero. Basta passar a raiz de ambos os lados, então fica x igual ao quê? Zero. Não é mais ou menos zero. X igual a zero. Logo, porque isso é interessante, pessoal, que no ponto zero existe uma raiz, que é o nosso x, e que, além de ser a nossa raiz, ela também é o nosso vértice. E o porquê disso, pessoal? Pare para pensar um pouquinho. O nosso sin x ao quadrado, vocês não concordam que é zero? Porque, querendo ou não, aqui não é mais 0x mais 0? Beleza. Então, o que dá para tirar disso? Que além do nosso vértice, também o nosso coeficiente linear passa no ponto zero. Então, o que a gente dá para tirar de tudo isso que a gente falou, que é a maior loucura? Bom, que o nosso c é igual a zero e que o nosso vértice não interessa. Vocês podem calcular aí para x e y, também é zero. Isso vai deixar de exercício para vocês. Logo, o ponto de mínimo, o coeficiente linear e o vértice são em zero. E a nossa concavidade é para cima, porque o nosso a é positivo. Então, basta fazer o seguinte: jogar dessa maneira e está tudo certo. Não importa os valores, mas a cara que essa função tem é esta. Bom, e para finalizar, eu prometo que está terminando a análise de sinal. Por que eu quero saber a análise de sinal? Porque quando estamos calculando as raízes de uma função de segundo grau, a gente tem alguns casos, quando a gente vai calcular ali Bhaskara e tal, e existem certos comportamentos que são interessantes que a gente observe eles, tá? Então, a gente tem o primeiro caso, quando o delta é maior que zero. Claro, quando você vai lá calcular as raízes e o nosso delta é maior do que zero. Aí, no caso, a gente vai ter dois subcasos, que é o a sendo maior que zero, ou seja, com concavidade para cima, e o a menor que zero, que é com concavidade para baixo. Querendo ou não, quando a gente vai calcular as raízes e quando o delta é maior que zero, a gente vai achar dois valores, certo? Então, eu estou considerando que x1 e x2 são valores qualquer, não interessa nesse momento. Só que eles sempre vão ter um comportamento parecido. Bom, aqui dentro, eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, que quando a for maior que zero, bom, aqui dentro a função vai ser o quê? Negativa, porque ela está passando para valores embaixo do x, ou seja, valores negativos. E para todos os valores fora aqui desse intervalo, vão ser positivos. E por que vão ser positivos? Porque eu quero que vocês notem o cursor aqui do mouse na tela.
porque nesse ponto em diante, todos os valores da função vão ser positivos, assim como desse lado. Então, essa é a análise do sinal. A função cresce, ou seja, os valores ficam positivos aqui, e quando chega aqui eles caem, ficam negativos, e a partir daqui ficam positivos de novo. Assim como, rapidamente, sem ler o que está escrito aqui, que só serve para revisão para vocês, eu posso fazer livremente isso daqui. Para aqui é negativo, para aqui é positivo, para aqui é negativo. Assim como no segundo caso, quando o delta é igual a zero, vocês viram lá no primeiro exemplo de funções de segundo grau, que quando delta é igual a zero, a gente tem duas raízes iguais que passam no mesmo ponto, beleza. Então, bom, se o A for positivo, claro, a concavidade para cima, todos os valores daqui de cima são positivos, então não tem nem segredo isso daqui. E se o A for negativo, ou seja, a concavidade vai ser para baixo, todos os valores são negativos. Então é muito simples. E o terceiro e não menos importante é o caso onde delta é menor que zero, que estão dentro do domínio dos complexos. Que, beleza, se o A for maior que zero, aqui são para todos os valores positivos, certo? Bom, não estou entrando em detalhes, só estou tentando explicar aqui para vocês. E se o A for menor que zero, com concavidade para baixo, são todos os valores negativos. Bastante simples, só para a gente ter uma ideia do que a gente está trabalhando, tá? E para fechar de verdade, vamos fazer um exercício para fixar toda essa bagaceira que a gente aprendeu até aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o A. Então, é menos x ao quadrado. Logo, o nosso A é menor que zero. E com isso, implica que a concavidade é para baixo. Segunda coisa, a gente vai calcular a raiz. Então, é menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. Façam Bhaskara aí e vou deixar o resultado aqui embaixo para vocês. Bom, então eu descobri que x1 é igual a x2. E o valor de x1 é 2 e x2 é 2. Então, vou fazer aqui na mão mesmo, na raça, o plano cartesiano, os pontos x e y. Tá? Então, as raízes passam em x igual a 2. Beleza. Agora a gente faz o estudo de c. O nosso c é igual a menos 4. Então, ele passa no ponto menos 4 em y. Bom, e como a concavidade é para baixo, eu já começo a ter uma ideia do que é isso daqui. Por quê? O que eu falei durante o vídeo, pessoal? Bom, como o nosso delta é igual a zero, eu quero puxar para o conceito aqui de cima. Quando o delta é igual a zero, você não concorda que o nosso vértice é exatamente a nossa raiz? Então, a gente nem precisa calcular o vértice nesse exemplo. E eu espero que vocês não tenham dificuldade para traçar esse gráfico, porque ele é decrescente, e a nossa raiz, que é bem aqui, que é o nosso x1 igual a x2, está bem paradinho ali. Agora basta jogar uma função que passa por aqui, que apesa nesse ponto, que corte o menos 4, e é isto. Muito simples, né, pessoal? Se você ficou até esse momento do vídeo, muito obrigado. É por você que eu continuo fazendo vídeos, beleza? E se você assistiu até agora, bora fazer um segredinho para ninguém entender o que está acontecendo isso nos comentários. Escreve essa palavra aqui, Wilbur, nos comentários, para que eu saiba que você assistiu até o final desse vídeo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!